Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast, no nosso Verticalizando Cast. Estamos pelo Spotify e também pelo nosso canal no YouTube Verticalizando Sonhos. Eu sou o engenheiro civil Thiago Pinotti e hoje eu recebo aqui o engenheiro civil Eduardo Santana. Ele é proprietário da Santana Projetos e Construções e também meu sócio nesse novo projeto do Verticalizando Sonhos. Eduardo, seja muito bem-vindo, muito bom te ver aqui. Muito obrigado, Thiago, pelo convite. Olá, pessoal. Obrigado, é realmente uma honra de estar aqui com você. Eduardo, conta pra gente, né? Quem é o Eduardo, como você escolheu engenharia civil, né? O que te motivou a isso, para vir para esse ramo? Eu sou matonense, nascido e criado aqui. Durante a minha adolescência eu saí um pouquinho da cidade, mas eu sou nascido e criado aqui na cidade, né? Não sou de uma família tradicional, sou de uma família bem simples aqui da cidade. Eu me formei na Unip, engenharia civil, porém é uma história que eu até gosto de contar, né? Porque, na verdade, eu ganhei uma bolsa para engenharia elétrica. Legal. Como a faculdade, ela não... Os 2 primeiros anos era engenharia básica e depois, no terceiro ano, você definia qual engenharia que você ia fazer. E nisso, quando chegou nos 2 anos, não iam abrir engenharia elétrica. Então, eu tinha que optar por civil ou mecânica. Optei por civil, né? E foi a melhor escolha da minha vida, né? Fico feliz, senão a gente não estaria aqui hoje, né? Com certeza. Maravilha! O Eduardo ele é especialista em administração de obra e hoje vamos falar sobre isso um pouco. Eduardo, o que é administração de obra? Para quem não conhece, né? Como funciona, o que é, para que serve? Tem várias modalidades de administração de obra, né? Então, quando você pega uma administração de obra total, que é o que a maioria das pessoas procuram, então eu cuido de toda a obra para eles, desde contratação até compra de materiais, desde o início da obra até a chave na mão. Ou seja, realmente é o nome, né? Você administra a obra. Exatamente. Na verdade, assim, toda aquela questão de ficar correndo atrás, resolvendo as coisas da obra, na verdade, quem faz sou eu. Então, o cliente ele não precisa ficar indo atrás de pedreiro, de comprar material, cotação, visitar a obra. Na verdade, eu cuido de tudo isso para ele. Entendeu? Ele tem a comodidade da obra estar andando, ele fica com a parte boa, que é visualizar a coisa acontecendo, entendeu? Legal. Eduardo, e como funciona? Qualquer tipo de obra, ou são só grandes obras? Qual o tipo de obra que aceita esse tipo de serviço? Todo tipo de obra aceita esse serviço, né? Então ele é para todo tipo de obra e para todo tipo de cliente, desde aquele que não tem tempo para estar na obra, até aquele que tem e não quer, o que não entende e o que entende também. A administração de obra é um serviço muito útil para a obra. Então, às vezes, a pessoa acha que é um gasto a mais e, na verdade, não é. Você vai ter uma pessoa focada em estar sempre gerando o melhor custo-benefício para a sua obra, né? Então, é sempre vantagem. Ou seja, então, além do cliente não ter o trabalho de correr atrás e fazer cotações e ir atrás do pedreiro, ele não paga nada mais do orçamento total também por isso. Normalmente eu digo que eu me pago, né? Na Legal. verdade, assim, tem um custo do meu serviço, mas a economia que eu gero na obra normalmente é superior ao custo do meu serviço. Entendi. E como você consegue essa economia? É pelo fato de você ter várias obras em andamento, por isso você consegue um desconto maior nas lojas, você já sabe as lojas certo que comprar, né? Isso. Na verdade, assim, tem um relacionamento com tanto empresas fornecedoras de material quanto mão de obra. Então você tem um relacionamento, você tem uma frequência de contratação, então isso você consegue sempre melhorar os preços, né? Os contatos são um fator muito importante nisso, né? Legal. Porque se você tem, às vezes, os contatos de 2, 3 prestadores de serviço ou de fornecedor de material, mas às vezes você não tem o melhor contato, né? Então eu tenho vários contatos, é uma rede de contato maior, então eu estou especificamente nisso, né? Eu tenho tempo, eu gasto meu tempo procurando o melhor para a obra, né? Normalmente as pessoas não têm esse tempo, né, para ficar correndo atrás do melhor custo-benefício. Então, às vezes nisso acaba não tendo a economia que poderia ter na sua obra, né? Entendi. E como funciona? Primeiro o cliente tem teu projeto, né? Aí ele tem o projeto, quer administrar a obra, ele procura você, quais são os passos, estipulado um valor primeiro, ver quanto o cliente tem disposto a investir. Isso. Ó. O que acontece? A gente tem uma primeira reunião
Quando eu pego o projeto em mãos, eu analiso ele, então eu vou saber nessa primeira reunião os gostos do cliente, o que ele pretende, questão de acabamento, que é muito importante, influencia muito no custo final da obra. Então eu tenho essa conversa, eu faço um briefing para saber o que ele quer, o que ele deseja. A gente consegue fazer nessa reunião uma estimativa de custo por metro quadrado, que é uma estimativa mais global, mais geral. Só para ele ter uma noção. Só para ele ter uma noção do trabalho dele, do investimento que ele vai fazer. Aí nisso daí a gente já consegue estimar o valor da obra e ele decidir o que ele vai fazer. Se ele vai fazer, se ele vai subir um patamar ou se ele não vai fazer, entendeu? Isso daí ele consegue avaliar. Entendi. Então primeiro você faz esse custo global, né, para ele ter uma noção, para vocês chegarem a um valor no metro quadrado, aí vocês batendo o martelo, aí faz um novo orçamento real mesmo, com todo o quantitativo da obra. Isso mesmo. Então, ele viu o valor global aproximado. Então, o que acontece? A gente fecha um contrato, nesse contrato a gente tem um prazo de obra e eu também já tenho o meu custo dentro disso daí. Então, a gente fecha o contrato e eu vou orçar detalhadamente todo o custo da obra. Bacana. Entendeu? Uma coisa que me chama a atenção do trabalho do Eduardo, galera, é que normalmente a administração de obra, né, o usual é a pessoa ver quanto custa uma obra, por exemplo, R$500 mil a obra. E a pessoa coloca 10%, 12% em cima. Porém, se o proprietário, no meio da construção, resolve comprar um piso mais caro, né, a obra vai para 550 mil, então o administrador também vai receber em cima disso pelo fato de estar atrelado a uma porcentagem no valor total. O Eduardo não, nesse orçamento inicial que ele faz, ele já estipula o custo dele. E se no meio da obra o cliente quiser comprar um piso mais caro, uma torneira mais cara porque gostou, então ele não tem que pagar você a mais por causa disso, é isso? Exatamente, exatamente. Quando a gente vai fechar o contrato, eu já faço o meu custo considerando o trabalho da obra, o padrão da obra e o cronograma, que é o prazo da obra. Então eu tenho meus custos fixos e eu sei o que eu vou fazer ali naquela obra. Então, independente do preço do porcelanato do cliente, o meu valor não vai mudar, porque o meu trabalho não muda, o prazo não vai mudar, entendeu? Então, o meu valor é fixo, é definido já no início da obra, certo. E independente se ele vai comprar uma torneira de 250 ou de R$2.000, não tem alteração em relação a isso. Você vai ter que instalar ela de qualquer jeito? Exatamente, porque assim, a mão de obra, ela é diferente, às vezes, dependendo quando sai de um certo valor, quando sai de uma certa curva, talvez você precisa pegar um profissional mais qualificado. Então, é aquela questão do custo-benefício, tá? Mas o meu valor é o mesmo, porque para acompanhar a instalação, para cotar, para comprar, é o mesmo. O trabalho é o mesmo. Legal. Eduardo, e pagamento, por exemplo, iniciou a obra do cliente, como funciona? Ele vai pagando para você, vai pagando para as lojas, você vai fazendo fechamentos quinzenais, mensais, como que funciona isso? Isso é de acordo com o desejo do cliente, tá? A maioria, assim, como a gente tem mão de obra, geralmente recebe quinzenalmente, então geralmente é quinzenal os pagamentos. A forma como isso acontece aí depende do cliente. Se o cliente quer passar esse valor para que eu distribua, deposita para mim e eu faço os pagamentos, ok, a gente faz sem problema. Se normalmente também as pessoas às vezes querem pagar direto para o prestador de serviço, eu organizo todos os pagamentos, eu mando um relatório para eles e eles fazem o pagamento já direto para os prestadores de serviço, as lojas de materiais de construção, essas coisas. Legal. Então, só resumindo, né, para não ter uma confusão entre administração de obra e construtora, né? Então, você é um cara que vai intermediar entre mão de obra, loja e cliente, né? Diferentemente de uma construtora que fecha um valor fixo lá e a construtora que fornece tudo, né? Exatamente. Eu não tenho uma mão de obra fixa. Então, eu estou sempre gerenciando isso, fazendo as contratações com base no custo e benefício, né? E nem são funcionários seus também, né? São terceiros que, exatamente, com base em confiança, né? Exatamente. Então, a gente tem uma que nem falei anteriormente, uma rede de relacionamento. Então, tem vários construtores, parceiros, e a gente sabe a capacidade de cada um, que serviço que eles fazem melhor. Então, a gente organiza tudo isso daí para gerar o melhor custo e benefício para o cliente. Legal, legal. Bom, Eduardo, então eu acredito que é essencial um administrador de obra, né? Além do que, você vai estar praticamente, você ou sua equipe, né, todo dia na obra, fiscalizando, vendo o que o pessoal está fazendo, né? Então, dependendo do ramo que é seu cliente, por exemplo, médico ou um vendedor que viaja para fora, que não vai estar todo dia na obra, né? Então, você é o olho dele lá.
Sim, sim. Eu tô todos os dias na obra, né? Então eu passo horas em obras durante o dia resolvendo. Então tudo que precisa resolver, eu passo todo dia de manhã, resolvo, delego o serviço, vejo questões de materiais, vejo tudo isso. Teve alguma urgência, algum imprevisto na obra, a gente retorna também para resolver. Então, mesmo que não seja eu, algum parceiro meu, algum responsável vai estar voltando para resolver isso daí, tá bom? Quanto ao cliente, se ele é médico ou se ele viaja muito como vendedores, né? Independente. Tá? Independente disso, sempre é vantagem ter um administrador da obra. Mesmo se for um cara que consegue estar todo dia na obra, toda hora. Exatamente, porque é como eu falei, a rede de contato, né? A não ser que seja uma pessoa que faça o mesmo que eu, ela não tem o mesmo que eu. Entendeu? E eu acho que o principal também é o conhecimento técnico, né? Exatamente. Então você tem alguém que tem conhecimento técnico. Poxa, aconteceu algum imprevisto. Ele tem o conhecimento técnico para resolver aquilo da melhor forma. Ele sabe as variáveis que tem em torno daquilo ali, as consequências que tem em torno ali. É difícil, às vezes, por exemplo, que acontece alguma coisa na obra e você vai confiar no seu pedreiro. Beleza, muitas vezes você conhece, às vezes você não conhece, então você não sabe a experiência dele naquilo ali. Às vezes o pedreiro só quer resolver a parte dele. Infelizmente, tem alguns assim, não são todos, é claro, né? Tem muita mão de obra boa e qualificada. Sim. Mas ele sempre tem uma tendência a resolver da melhor forma para ele. E nem sempre é a melhor forma para a obra, para o cliente, entendeu? Certo. Legal. Bom, galera, esse aí foi o nosso primeiro podcast. Eduardo, muito obrigado. Explicou muito bem sobre a administração de obra. Tenho certeza que quem tinha suas dúvidas aí agora vai pensar duas vezes antes de começar a sua construção sem um administrador de obra, né? Com certeza. É sempre vantagem, isso que é importante frisar. Um administrador de obra vai sempre trazer o melhor custo-benefício. Você consegue fazer com que a economia gerada, eu consigo fazer com que a economia gerada pague pelo serviço. Legal. Eduardo, muito obrigado, dispor seu tempo aí com a gente, gravando o nosso podcast e no nosso canal no YouTube aí também. Eu que agradeço por estar aqui, espero voltar mais vezes. Com certeza. Bom, galera, esse foi o nosso primeiro podcast, Administração de Obra, Spotify, o nosso canal no YouTube, Verticalizando Sonhos. Se inscreva, compartilhe esse vídeo aí para quem tem dúvidas. Beleza? Valeu, galera, até a próxima!